Nós vamos concluir a exposição do livro de Ageu hoje à noite, com a graça de Deus. Profeta Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 23. Ageu, capítulo 2, versos 10 a 23. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala, Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: Deus chama seu povo à santidade. Meus irmãos, nós já examinamos até aqui as duas primeiras mensagens de Ageu. Vocês sabem que o livro de Ageu tem 4 mensagens muito bem definidas. A primeira no capítulo 1, versos de 1 a 15. A segunda mensagem no capítulo 2, versos de 1 a 9. A terceira mensagem no capítulo 10, no capítulo 2, do versículo 10 a 19. E a última mensagem no capítulo 2, de 20 a 23. Nós já consideramos as duas primeiras mensagens. Um chamado de Deus à reflexão e um chamado de Deus ao trabalho. Agora, na terceira e quarta mensagem, nós vamos examinar um chamado de Deus à santidade. Por que esta palavra está sendo dada? Exatamente porque a construção do templo de Jerusalém estava emperrada, paralisada. E por que estava paralisada? Eles estavam dando algumas desculpas. Primeiro, falta de recursos financeiros. Segundo, oposição dos inimigos. Terceiro, entraves políticos. Mas, na verdade, o que estava atrapalhando e impedindo a reconstrução do templo era o pecado. Esse é um ponto importantíssimo, porque eles começaram a construir o templo e pararam a obra no meio do caminho. Lançaram os fundamentos, levantaram o altar, mas não ergueram mais as paredes, não fizeram o teto, não concluíram a obra. Só que eles mantinham os rituais normalmente, os sacrifícios normalmente, naquele altar cujo templo estava inconcluso. E a mensagem do profeta agora é mostrar que Deus não se satisfaz apenas com rituais. Deus quer obediência.
Deus não requer do seu povo apenas ritos religiosos. Deus exige santidade. Obediência é melhor do que sacrifícios. Sem obediência, o que o profeta está dizendo é tudo que nós colocamos à mão se torna imundo aos olhos de Deus. Em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte: Deus não pode aceitar a oferta de vocês, o culto de vocês, se Deus primeiro não aceitar a vida de vocês. A vida do ofertante precede a oferta do ofertante. Diz a Bíblia que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Que Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Primeiro Deus aceita a vida do adorador, depois Deus aceita a oferta do adorador. Primeiro o Senhor se agrada do ofertante, depois Deus se agrada da oferta. Em outras palavras, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos queridos, eu penso que esta mensagem, portanto, é atual, pertinente, necessária para os nossos dias. Então eu chamo a sua atenção para nós olharmos as lições desse texto. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre uma parábola intrigante. Uma parábola intrigante, versículos 10 a 14. Se você notar no verso 10, Deus volta a falar ao profeta. Diz o texto: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: veja você que depois de 2 meses e 3 dias da segunda mensagem, Deus volta a falar. E note que o profeta fala em nome de Deus. Veio a palavra do Senhor a Ageu. Ageu não leva uma palavra para o povo de moto próprio, de vontade própria, nem de iniciativa própria. Ele não gera a mensagem, ele transmite a mensagem. Ele recebeu a mensagem e ele passa a mensagem. A mensagem é de Deus à nação através do profeta. Notem ainda no verso 10 que quem está falando, no versículo 11 melhor, quem está falando é o Senhor dos exércitos. É o Deus que domina os céus e que domina a terra. É o Deus que domina as hostes celestiais e é o Deus que domina os poderes terrenos. É o Deus todo-poderoso que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Agora o profeta recebe uma ordem de fazer uma consulta aos sacerdotes. Por quê? Porque embora o profeta era o homem que recebia a mensagem de Deus para o povo, o sacerdote era o homem que interpretava a lei de Deus para o povo. E aqui, você vai notar que a ordem tem a ver com uma consulta acerca do ritual de contaminação, ou o problema da contaminação, e o ritual da purificação. Veja você que aqui nós vamos encontrar um fato curioso. A primeira pergunta sobre santidade, a segunda pergunta sobre contaminação. Em seguida você vai ter 2 respostas. A primeira resposta é uma resposta negativa. A segunda resposta é uma resposta positiva. E, finalmente, com uma aplicação espiritual. Então vamos olhar esse primeiro ponto aí. As coisas santas não têm poder de tornar puras as coisas imundas. A pergunta era essa. O sacerdote que fazia o sacrifício, quando se levava um animal para o sacrifício, esse animal era santo, era limpo, sem defeito. No momento em que o ofertante entregava o animal, ele se tornava santo, separado para o serviço de Deus, para o sacrifício a Deus. Em alguns casos, o sacerdote podia usar parte desta carne, desse sacrifício do animal, para a sua própria família. E ele então pegava esta carne, enrolava esta carne na orla das suas vestes, e as suas vestes também eram santas, esta carne também era santa. E a pergunta é, se esta orla, que é santa, com carne santa, tocar num outro alimento, seja ele pão, seja ele vinho, seja ele cozinhado, a santidade desta veste passa santidade para os outros alimentos? Era a pergunta. Resposta do sacerdote: não, não passa.
Não passa. O que tem a ver isso? O que ele está querendo dizer é que a santidade não pode ser transmitida por transferência de um objeto para outro, de uma pessoa para outra. Em outras palavras, santidade não se recebe santidade por osmose, por transferência. Ou seja, um objeto santo não tornar um objeto imundo santo apenas pelo toque. Pelo contrário. Agora é a segunda pergunta. Pense agora num sacerdote ou numa pessoa santa, cerimonialmente pura, que põe a mão ou tem qualquer contato com cadáver. Você sabe que um contato na lei cerimonial judaica, mosaica, com cadáver tornava essa pessoa impura. E ela passava por um processo de purificação com águas correntes durante 7 dias para se purificar. A pergunta era, se a pessoa, olha aí, versículo, as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Versículo 13, é o segundo ponto. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Respondeu o sacerdote, ficará imunda. A questão é, a pessoa que toca no cadáver, se tocar em qualquer outra coisa, que não é cerimonialmente impura, esta coisa ficará impura? A resposta é, ficará. O santo tocando numa coisa, não tornava essa outra coisa santa. Mas o impuro tocando numa coisa santa, tornava a coisa santa impura. Uma pessoa limpa, cerimonialmente, tocando o cadáver, ela ficava imunda, ela ficava impura. Qual é a lição que o profeta está tirando disso aí? Qual é a lição? Se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, o pecado, sim, tem o forte poder da contaminação. O pecado contamina. Ele é contagioso. Se a santidade, nesse sentido cerimonial, não é contagiosa, o pecado o é. Em outras palavras, a impureza cerimonial é mais contagiante do que o aspecto da santidade, porque a santidade não se transfere, mas a impureza sim. A impureza sim. Nós poderíamos entender isso da seguinte maneira. Vamos tentar ilustrar. Imagine que você está saudável e você entra em contato com uma pessoa doente, uma doença contagiosa. Você não transfere a sua saúde para uma pessoa doente, pelo contato com ela. Mas uma pessoa doente pode transmitir para você a doença dele, infectar você, atingir você. Você não consegue passar sua saúde para uma pessoa que está resfriada, mas uma pessoa resfriada pode passar a gripe dele para você. E o que tem isso a ver? Por que o profeta está levantando essa questão? O profeta está levantando essa questão para dizer que é mais fácil transmitir corrupção do que santidade. Na esfera moral e espiritual, o pecado de Adão contaminou toda a raça humana. Mas os pais crentes não podem transmitir aos seus filhos a condição de salvos. Os nossos filhos podem ser abençoados, podem ser influenciados, mas os nossos filhos precisam também de nascer de novo. E aí vem uma lição, em terceiro lugar, uma lição profunda, uma profunda aplicação espiritual. Versículo 14, olha aí. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Notem o que está acontecendo. Na figura do profeta, a ideia era o seguinte, o templo inconcluso de Jerusalém era como que um corpo morto na cidade de Jerusalém. E aqueles que chegavam lá para oferecer sacrifícios a Deus, também estavam impuros e imundos aos olhos de Deus. Por quê? Porque na verdade não estavam atendendo ao propósito de Deus, pelo qual eles tinham voltado da Babilônia para aquela cidade que era especificamente reconstruir um templo para prestar culto a Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, para Deus qualquer coisa serve. Não precisa estar tudo pronto. Vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer até onde nós podemos.
Vamos deixar a casa de Deus em ruínas, vamos deixar a casa de Deus desamparada, nós vamos fazer o sacrifício, tem lá o altar, não precisa do templo, o resto deixa para lá. Lembram da época do Roboão, quando a Bíblia diz que o ouro tinha sido saqueado, e aí o Roboão mandou fazer todos os outros objetos do templo de bronze? Em outras palavras, está dizendo, para Deus qualquer coisa serve. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Tem o altar, para que o templo? Vamos cuidar dos nossos interesses, vamos cuidar das nossas próprias coisas, deixa as coisas de Deus para lá. E essa atitude deles tornavam a eles impuros e em contato com um tempo inconcluso, como se fosse um cadáver no meio deles. Tudo que eles faziam era impuro, tudo que eles tocavam era impuro, a vida deles era uma vida impura. Como é que eles podiam se purificar? Não tinha jeito, porque o próprio sacrifício que eles faziam estava impuro. E era essa mensagem, era essa parábola que o profeta está levantando para exortar aquela nação à santidade. Aí vem o segundo ponto da nossa mensagem, que é uma admoestação solene, versículos 15 ao versículo 18. Nós ouvimos, domingo de manhã, o presbítero Haroldo dando um aviso, e ele usou uma frase do reverendo Wilson Souza Lopes, e essa frase é interessante: quem não tem memória não tem história, quem não tem história não tem gratidão, quem não tem gratidão não tem o que agradecer. Olha o que Deus está falando para o povo, a partir do verso 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Deus chama o povo a uma reflexão, Deus chama o povo a olhar para o retrovisor, Deus chama o povo a dar uma olhadinha no passado, Deus chama o povo para observar o que está acontecendo, fazer uma análise crítica do que está acontecendo. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Eles tinham voltado, tinham recomeçado a construção, os samaritanos fizeram oposição, escreveram carta para Artaxerxes, Artaxerxes mandou parar a obra, cada um voltou para suas atividades, reconstruir suas próprias casas, e a casa de Deus ficou 16 anos parada, em ruínas. E o que aconteceu nesse período? Qual foi a resposta de Deus ao descaso do povo com a casa de Deus? Deus agiu com juízo. Naquela época a vida era uma vida totalmente voltada para a agricultura. O que Deus faz? Deus vai lá e mexe na agricultura. Deus fecha as comportas dos céus. Deus retém as chuvas. E a safra de trigo tem um corte de 50%. A safra da colheita das uvas tem um corte de 60%. Você pode perceber isso aí. Olha o que está acontecendo. Versículo 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, no caso aqui de trigo, e havia somente 10. Vinha um lagar para retirar 50, e havia somente 20. Então houve um corte de 50% no trigo e um corte de 60% na produção de vinho. Os campos já tinham sido afetados, as lavouras diminuíram suas safras, em virtude do pecado do povo. Note você que Deus está fazendo isso por uma razão muito simples. Se você ler Esdras capítulo 1, versículo 4, você vai notar que o povo tinha feito um voto para Deus, antes de sair da Babilônia, de que eles voltariam para Jerusalém com um propósito específico: construir, reconstruir a casa de Deus. E aqui é uma hora para parar e pensar. Quantos votos nós, como povo de Deus, ainda fazemos e quebramos esses votos? Pense comigo. Promessas e votos que um dia fizemos de nos envolvermos com a obra de Deus, de nos engajarmos como aqueles judeus tinham prometido que reconstruiriam a casa de Deus. Votos feitos na hora da doença e esquecidos na hora da saúde. Promessas esquecidas de contribuir para alguma obra de Deus. Votos feitos depois de um tempo de comoção espiritual. Promessa vã de tornar-se dizimista fiel. Aliás, eu penso que se nós, povo de Deus, cumpríssemos todos os nossos votos feitos a Deus, jamais faltaria provisão na casa de Deus para a obra de Deus. Nós somos apressados em fazer votos e muitas vezes somos lerdos para cumpri-los. Deus está trazendo juízo, porque aquele povo prometeu algo para Deus e não cumpriu.
E aí, queridos irmãos, é esse ponto que nós temos que entender. A negligência na obra de Deus acarreta sérios prejuízos. Prejuízos naquela época, materiais. Hoje, também materiais e espirituais, como vamos ver daqui a pouco. Segundo ponto é que o pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. Olha versículo 17, a parte B. Diz o texto: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, parte A melhor. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Note uma coisa interessantíssima aqui. Olha os 3 instrumentos que Deus usa: queimadura, ferrugem, saraiva. Esses 3 instrumentos do juízo de Deus atingem o quê? As lavouras, as plantações, a agricultura, os campos. Mas olha como o profeta coloca: eu vos feri. Não diz o texto, eu feri a plantação, eu feri a agricultura, eu feri a lavoura. Ele diz, eu vos feri. Ou seja, o juízo de Deus está caindo lá no campo, mas os reflexos do juízo de Deus lá no campo estão atingindo diretamente as pessoas. Preste atenção nisso. Para disciplinar o seu povo, Deus pode usar acidentes climáticos. O Senhor da colheita tinha poder para reter as chuvas do céu e os frutos da terra. A linguagem, na verdade, é a mesma lá de Amós capítulo 4, versículos 6 a 9, quando Deus manda todo o seu juízo sobre o campo, sobre a lavoura, sobre os animais, todas as vezes com o mesmo propósito, para que o povo se convertesse a Deus, mas o estribilho é sempre o mesmo. Entretanto, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E se você notar, aqui não é diferente, porque no finalzinho do verso 17 diz: e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está disciplinando e o povo está se endurecendo, como aconteceu com Faraó. Deus está trazendo a vara da sua disciplina e o povo não atende nem mesmo a vara da disciplina de Deus. Queridos, preste atenção noutra coisa no verso 17. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Deus está atingindo o trabalho deles, Deus está atingindo a produção deles, Deus está mexendo na área da lucratividade deles. Existe uma profunda conexão entre o mundo espiritual e o mundo material na vida do povo de Deus. Deus é o Deus que dá prosperidade, Deus é o Deus que abençoa, Deus é o Deus que abre as janelas dos céus, Deus é o Deus que repreende o devorador, Deus é o Deus que torna você em terra deleitosa, mas Deus também é o Deus que diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aqui o texto está dizendo que Deus fere o povo, atingindo as lavouras, e que Deus atinge toda a obra das suas mãos. Em outras palavras, o pecado não fica impune, sobretudo o pecado do povo de Deus, porque o pecado do povo de Deus é muito mais grave do que o pecado do incrédulo. O incrédulo às vezes peca por ignorância, o povo de Deus peca contra o conhecimento. O pecado do povo de Deus é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado do incrédulo. É mais grave porque ele peca contra o maior conhecimento. É mais hipócrita porque o crente diz que o pecado é danoso, mas o pratica assim mesmo. E é mais danoso porque quando um crente peca, mais pessoas ficam escandalizadas com essa prática. Desta maneira, Deus está disciplinando o povo e o povo não está se voltando para Deus. O povo está vivendo uma ilusão de que o pecado compensa. E o pecado é uma fraude. Promete liberdade e escraviza. Promete prazer e traz desgosto. Promete vida e mata. Terceiro ponto, a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do faltoso. Note aí versículo 17. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O projeto de Deus na disciplina não é destruir o faltoso, é restaurar o faltoso. Não é afastar o faltoso dele, de Deus,
mas é trazê-lo do pecado para Deus. O propósito de Deus atingir o campo, atingir a lavoura, atingir o bolso do povo, para que o povo corresse para Deus em arrependimento sincero e se humilhasse diante da poderosa mão de Deus, de tal maneira que o projeto de Deus era que o povo se humilhasse e fosse restaurado. Mas diz o texto que nem sequer uma pessoa se voltou para Deus. A transgressão se estendeu a todos e o arrependimento não alcançou nenhum. Aí vem o terceiro ponto, irmãos. Uma promessa bendita. Versículos 18 e 19. E há duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, a obediência traz bênção certa. Olha o verso 18. Considerai, eu vos digo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Se você perceber, até o versículo 17, o profeta Ageu está chamando o povo para olhar para trás, para olhar pelo retrovisor, para olhar para as consequências dos seus pecados. Mas agora o profeta chama o povo para olhar para frente. Está dizendo para o povo o seguinte: a partir de agora tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo agora. A desobediência passada havia trazido juízo e disciplina, mas a obediência presente marcaria um novo tempo de bênção, de prosperidade e de vitória para o povo. Se a desobediência produz derrota, a obediência é o caminho da bênção. A bênção de Deus é certa, porque o texto diz: desde este dia em diante. Em outras palavras, dentro daquela cultura, onde a bênção de Deus se traduzia no material, o profeta está dizendo que os campos voltariam a produzir com abundância, que as lavouras voltariam a ficar pejadas de frutos, os celeiros voltariam a se encher, e os lagares transbordariam novamente de vinho. Note você uma coisa interessante: qual é o caminho desta prosperidade, desta bênção? A obediência. A obediência. Não existem planos bem elaborados, não existem técnicas refinadas, não existe dinheiro, nem recursos modernos e funcionais que substitua na igreja a obediência. O caminho da vitória é a obediência. Agora preste atenção. A obediência não traz apenas bênção certa, não. A obediência traz bênção imediata. Olha o verso 19 comigo. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia, preste atenção nessa frase, desde este dia vos abençoarei. Eu acho isso magnífico, porque os celeiros estavam vazios e os campos estavam estéreis, mas agora Deus diz o seguinte: já que vocês estão prontos a me obedecer, a partir de hoje, a bênção volta sobre vocês. A partir de hoje, a bênção flui na vida de vocês. É claro que o profeta não está falando como um engenheiro agrônomo aqui. Ele não é apenas um técnico agrícola que está dizendo: olha, o tempo está favorável, eu acho que esse ano vai ser um ano de chuva, eu acho que os campos vão produzir, vocês não vão ter perda de 50% na safra do trigo, vocês não vão ter mais perda de 60% na safra das uvas, vocês podem plantar porque agora a coisa vai acontecer. Ele não está falando como um técnico agrícola, não, ele está falando como um profeta de Deus. O que ele está dizendo é que quando o povo se dispõe a obedecer, a maldição é afastada e a bênção chega. Eu acho esse ponto importante, irmãos, porque as pessoas hoje às vezes têm uma ideia mística dessa questão de suspender maldição, como se quebra de uma maldição fosse um ato místico. E existem maldições que não se quebram nem com oração, só se quebra com obediência. O profeta Malaquias disse para o povo: com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Não tinha nenhum ritual que pudesse quebrar aquela maldição divina sobre o povo. A única forma de quebrar aquela maldição divina sobre o povo era obedecer à palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medida, se eu não repreender o devorador, para que vocês sejam considerados como nação deleitosa em toda a terra. Se você está com dúvida, diz o profeta, provai-me nisto. É obediência.
no momento em que o povo se propõe a obedecer a Deus, desde esse dia, diz o profeta, agora a bênção de Deus vai fluir sobre você. Não tem substitutos para a obediência. Finalmente, a última mensagem desse texto é uma vitória gloriosa. Versículos 20 a 23. Aqui começa então, como você pode notar no texto, a quarta e última mensagem do profeta. E diferente das demais, essa mensagem não é dirigida à nação, essa mensagem é dirigida especificamente ao governador de Judá, não ao sumo sacerdote, mas apenas ao governador de Judá, Zorobabel. Essa palavra traz encorajamento para o momento e uma bendita esperança para o futuro. E você vai perceber que ela descreve, porque diz aí no versículo 21, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. O que estava acontecendo é o seguinte, o mapa político estava muito tensionado nesse tempo. Cambises tinha se matado, tinha suicidado. Dario I assumiu o governo. E havia muitas convulsões intestinas, internas dentro do governo persa. A situação de Judá era absolutamente instável e insegura, porque já se desenhava o levantamento de um novo império. Eles não podiam saber como é que ficaria a situação de Judá. Lá estava Zorobabel, governador. Até que ponto havia estabilidade política para implementar reformas na frágil Judá, na fraca e pobre Jerusalém? Então Deus deu uma palavra para Zorobabel. Em breve, Zorobabel, eu farei abalar os céus e a terra. Derrubarei o trono dos reinos. E esta palavra tinha uma aplicação momentânea, histórica, para aquele momento, mas certamente ela era uma palavra que apontava para frente, para o futuro. Na verdade, Zorobabel aqui é apenas um símbolo do verdadeiro Messias que haveria de vir. Alguns estudiosos pegam esse texto e dizem que esse texto de Ageu era como se fosse uma panfletagem política para fazer uma conspiração no reino persa, para levar Zorobabel a ser rei de Judá. Porque você lembra que depois que volta o povo do cativeiro, a monarquia acabou em Israel. Não tem mais monarquia. Não se tem mais rei em Jerusalém. Ele é apenas um governador. Ele governa debaixo da autoridade do rei da Pérsia. Mas não é uma questão de panfletagem política para reconduzir a um descendente de Davi, da dinastia davídica, ao trono de Jerusalém. Não é essa a questão. O ponto aqui é que nós estamos chegando ao clímax deste livro, que nós poderíamos chamar de uma restauração do dadivismo, ou seja, uma restauração da semente de Davi, do filho de Davi, do descendente de Davi, do verdadeiro herdeiro do trono, de um trono que não vai se abalar, aliás, de um reino que vai chegar e vai sacudir, e vai balançar, e vai derrubar os reinos deste mundo. Este texto está mostrando certamente, numa linguagem apocalíptica, que Zorobabel é membro da linhagem messiânica, é descendente da dinastia davídica, e que o reino que haveria de vir para abalar as nações é o reino de Deus, através do seu Messias vitorioso. E aqui tem duas verdades para nós considerarmos. A primeira verdade para considerar, no versículo 20 a 22, é o colapso dos reinos do mundo. Verso 22, olha comigo. Derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão um pela espada do outro. Eu chamo a sua atenção aqui para 4 fatos importantes. Primeiro, Deus é quem conduz os destinos da história. Note você que o texto está nos informando que é Deus quem faz abalar o céu e a terra. Quantas vezes, amados, você e eu temos a noção de que quem está com as rédeas das nações, ou de um país, ou de um grupo de países, são os homens que têm poder. Pensa hoje nos Estados Unidos, um país tão intervencionista. Se não passa na cabeça do presidente daquele país que ele tem as rédeas na mão.
Pense hoje no G8, pense hoje nos países que se assentam, os mais ricos, para tomar decisões, se eles não acham que eles têm a agenda da história nas mãos. E o profeta, num país pobre, numa cidade pobre, num tempo em que eles estavam subjugados, vai dizer que quem está com as rédeas da história nas mãos não são os poderosos reis, mas é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É Ele quem faz abalar. Ele é o agente que controla, que dirige os destinos da história. Essa é a primeira verdade que eu disse. Segunda verdade, Deus torna nulos os maiores símbolos do poder humano. Olha o verso 22, quando ele fala do carro, dos cavalos. Esta é uma expressão que sintetizava a maior força dos exércitos daquela época. Carros e cavalos. Hoje nós poderíamos dizer tanques, aviões supersônicos, poderíamos dizer navios, submarinos, armas nucleares, todo o potencial bélico. O que o texto está dizendo é que Deus desmantela tudo isso, que o poder bélico das nações não desafia o poder de Deus. Ele destrói o carro, ele destrói aquele que anda no carro, ele destrói os cavalos e também os seus cavaleiros. Em outras palavras, não há nenhuma força que possa resistir o poder do Deus Todo-Poderoso. Terceiro lugar, Deus entrega os homens à sua própria insanidade, porque você vai notar no finalzinho do verso 22, que os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Note você que não precisa de um agente externo para destruí-los, eles se autodestruirão. Deus torna os reinos e os tronos em reinos confusos, loucos, que dão um tiro no próprio pé, que destroem a si mesmos. Semelhança do que aconteceu lá com Gideão, se lembra? Em que os midianitas, perturbados, se matavam com suas próprias espadas. Ou a aliança dos amonitas, moabitas e edomitas, que tentaram invadir Jerusalém na época do rei Josafá, e diz a Bíblia que quando o povo começou a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra eles, e eles foram desbaratados. É assim que Deus faz ainda hoje. Finalmente, os reinos deste mundo passarão, porque diz o texto, que Deus vai derrubar o trono dos reinos. Note você, que não diz aqui, vou derrubar os tronos dos reinos. Deus diz aqui que vai derrubar o trono dos reinos. O que seria isso? Deus derruba não apenas os tronos, mas o trono dos reinos, e destrói a força dos reinos das nações. Em outras palavras, queridos irmãos, é como se os reinos todos do mundo estivessem inspirados por um mesmo poder. E quando você vai para o livro de Daniel, e quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai entender isso. Que existe um trono que vai ser governado por um espírito, o espírito do anticristo. E Satanás confere a este trono, não importa que nação ou que império, o seu poder, a sua força. E estes reinos nesse trono agem com violência, com truculência e com oposição a Deus e ao povo de Deus. Mas chega o momento em que Deus derruba esse trono. E você vai notar na linguagem de Daniel 2, que quando esse trono cai, os reinos todos entram em colapso. E o reino de Deus, como uma pedra não lavrada por mãos, enche toda a terra, porque o reino de Deus é o único reino que vai prevalecer. Na linguagem de Apocalipse 11:15, então o reino será do Senhor e do seu Cristo. Finalmente, a vitória triunfante do reino de Cristo, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai notar que esse texto aqui é um texto messiânico, profético, apocalíptico. Esses termos todos que estão sendo usados aí são termos messiânicos. Servo meu, anel de selar, te escolhi. Na verdade, Zorobabel está apontando para o seu descendente, para aquele que haveria de ocupar o verdadeiro trono, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus.
Esse homem é chamado de anel de selar. Este anel era um anel real. Quando os reis imprimiam seu nome, sua marca, seu selo nos documentos, nos editos, em todas as documentações reais, com o seu sinete. Se um documento não tinha o sinete do rei, o selo do anel do rei, esse documento não tinha validade, não tinha nenhum valor jurídico. O que o texto está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo viria confirmar com seu selo o seu reinado absoluto sobre a terra. E então, o cumprimento dessa profecia não se dá com Zorobabel. O cumprimento dessa profecia se dá com Jesus Cristo, no seu reino de graça, na sua primeira vinda, e no seu reino de glória, na sua segunda vinda. Eu quero terminar essa exposição de Ageu, trazendo para os irmãos algumas lições práticas do livro. Brevemente eu vou compartilhá-las. A primeira lição prática do livro é que a pregação da palavra de Deus é insubstituível. A grande pergunta é, por que o povo foi para o cativeiro da Babilônia? Porque o povo não escutou a pregação de Jeremias. Por que o povo voltou e mergulhou no pecado da impureza, deixando a casa de Deus e cuidando dos seus negócios? Porque não tinha a palavra de Deus para eles. A primeira vez que surgiu a palavra de Deus, depois de 70 anos de cativeiro, veio a palavra do Senhor a Ageu. O povo então se pôs a trabalhar e a reconstruir a casa de Deus. Dr. Mark Lloyd Jones disse que os grandes movimentos de reforma e reavivamento da história se deram por meio da pregação da palavra de Deus. Foi por isso que João Calvino entendia que a pregação fiel da Escritura Sagrada é a marca mais importante da igreja de Deus na terra. Segunda coisa, segunda verdade aqui. A casa de Deus merece o melhor. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui para pensar. O que tinha acontecido lá? O templo começado, 16 anos apenas o esqueleto, cobrindo-se de pó, de teias de aranha, de mato, e o povo deixou a casa de Deus em ruínas e foi cuidar dos seus negócios. Pense por esse Brasil afora em quantos templos inconclusos nós ainda temos, quantos esqueletos pelas avenidas e ruas das nossas cidades. Pense comigo em quantos templos provisórios que estão se tornando templos permanentes. Pense em quantas casas de Deus, à semelhança daquele templo, estão 16 anos, 20 anos parados. Na linguagem de Ageu, isso é fazer a obra de Deus relaxadamente. Certamente, Ageu não estava advogando ostentação, mas ele também não se conformava com descaso. O aspecto físico de muitos templos revelam os valores espirituais dos adoradores. A aparência externa de alguns templos diagnostica a realidade interna daqueles que frequentam esses templos. Há templos que são verdadeira indignidade ao nome santo e todo-poderoso do Deus vivo. Terceiro lugar, a casa de Deus merece prioridade. O problema é o seguinte: primeiro os nossos interesses, depois, se sobrar, as coisas de Deus. Primeiro vamos fazer casas apaineladas, com luxo e com retinte. Se sobrar tempo, se tiver dinheiro, então a gente pensa na casa de Deus. E a ordem de Deus é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra que o povo estava trazendo a sobra para Deus. E diz o profeta Ageu que quando eles traziam a sobra para Deus, Deus assoprava e disse: isso aí eu não quero. Eu quero primícias. Para Deus o primeiro, para Deus o melhor. Nós temos que honrar a Deus com as primícias, porque Deus não é Deus de sobras. Se você perceber, foi por esta razão que o profeta Malaquias diz que as janelas se fecham em cima nos céus e os devoradores atacam embaixo na terra, por causa da infidelidade do povo de Deus. Quarto lugar, a casa de Deus tem sua maior glória com a própria presença de Deus. Lembra que nós temos que ter cuidado com a ilusão das aparências. Os anciãos choravam ao ver o templo de Zorobabel tão pequeno em relação ao outro de Salomão, mas eles estavam olhando para a aparência, para o material, para o físico e não para o aspecto espiritual. Aí o profeta diz: não olha para a aparência não. A glória de um templo não está na beleza do seu prédio,
na suntuosidade dos seus mobiliários, nem na classificação social e econômica de seus membros. A glória de um templo está na presença de Deus dentro dele. A glória do segundo templo era maior, porque nesse segundo templo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entraria nele e faria toda a diferença. É a presença de Deus, queridos, que faz de um templo a casa de Deus. Último lugar, a história tem seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. A história não caminha para um ocaso, mas para um glorioso amanhecer. Os reinos do mundo serão abalados e o trono dos reinos será destruído. Mas o descendente de Zorobabel, da família de Davi, o escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai reinar vitoriosamente e o seu reino não terá fim. Esse pequeno livro termina nas alturas, dizendo o seguinte: o descendente de Zorobabel vai chegar, vai estabelecer o seu reino, e esse reino vai abalar os céus e a terra, e esse reino nunca vai ser abalado. Que Deus nos ajude a olhar com os olhos da fé, que Deus nos ajude a olhar pelo telescópio da verdade, a enxergar lá na frente e saber que o nosso Deus reina e que o seu reino de graça hoje tornar-se-á em breve o seu reino de poder e de glória. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos fortaleça com a sua palavra.